bem-vindos e bem-vindas a essa apresentação em nível de graduação para a medicina e as outras áreas da saúde sobre hipertensão intracraniana, questões fundamentais, um assunto de extrema relevância na prática clínica para o médico generalista, não só para o especialista em neurocirurgia, em intensivismo, em neurologia, mas também para a formação geral do médico, para que conheça todas as variáveis aí que envolvem um paciente com hipertensão intracraniana, para que saiba dar a condução inicial, saiba solicitar e interpretar alguns exames, saiba participar da condução do caso junto com o especialista. Então essas são as principais questões que nós vamos abordar nessa apresentação. Quais as principais causas da hipertensão intracraniana, como é a manifestação clínica, como é feita a investigação complementar, como é feito o tratamento da hipertensão intracraniana, quais as consequências agudas ou crônicas, quais as perspectivas para o futuro e quais são as oportunidades de pesquisa nessa área. Então, começando sobre as principais causas de hipertensão intracraniana, eu poderia, de uma maneira bem simples, dizer que só existem basicamente 4 causas para a hipertensão intracraniana. Vamos lembrar que nós temos 3 componentes dentro da cavidade craniana: cérebro, líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, e sangue. Então, eu terei hipertensão intracraniana se algum desses 3 elementos estiver em excesso ou se aparecerem lesões expansivas, cuja presença não é prevista ali dentro da caixa craniana. Como é que eu falo em excesso de cérebro? O cérebro não tem excesso, mas eu me refiro a um edema cerebral. Por exemplo, na situação de um traumatismo ou na situação de uma isquemia que levou o cérebro a passar por um processo de edema. Quando é que eu falo em excesso de líquor? Na situação, na entidade conhecida como hidrocefalia, em que há alguma obstrução do fluxo normal do líquor e ele se acumula, provocando em algum momento do processo fisiopatológico hipertensão intracraniana. E o sangue em excesso? Quando ele está dentro dos vasos, dentro do sistema vascular cerebral, eu chamo de congestão. E quando ele extravasa, quando ele sai do vaso, eu chamo de hemorragia. E a hemorragia pode variar a sua designação, seu nome a depender da localização. Então eu terei uma hemorragia intraparenquimatosa, um hematoma intraparenquimatoso, quando for hemorragia dentro do parênquima cerebral. Ou uma hemorragia subaracnoide, quando for no compartimento subaracnoide ali nas cisternas, banhando o cérebro por fora. E finalmente, como já comentado aí, o aparecimento de lesões expansivas, como tumores, como abscessos, em algumas infecções menos frequentes, como a neurocisticercose, lesões expansivas não previstas. A doutrina de Monroe Kelly nos diz que eu posso ter aumentos do volume dos componentes ali intracranianos, que nas fases iniciais haverá uma certa compensação da pressão. Veja que eu tenho aumento de volumes dos componentes, mas com a pressão com pouco aumento. Isso se dá pela compensação. Por exemplo, eu tenho um aumento do ventrículo, mas aí eu expulso um pouco da quantidade de sangue do compartimento intracraniano e isso me compensa a pressão. Ou eu tenho um inchaço cerebral, um edema, mas diminuo o tamanho do ventrículo, a quantidade de líquor. Então isso compensa de modo que eu mantenho a mesma pressão. Só que isso tem um limite, e ele coincide com o limite da pressão intracraniana normal, que vai ali num limite tolerado até 20, e quando passa desse valor,
eu terei então um aumento abrupto, um aumento rápido da pressão intracraniana com pouco aumento dos componentes intracranianos. Então, é preciso tratar a hipertensão para que ela não chegue nesse ponto aqui de descompensação. Então, vamos ver algumas causas relacionadas ao parênquima cerebral, edema cerebral. Eu tenho alguns tipos de edema. Por exemplo, edema vasogênico, com lesão primária da barreira hematoencefálica, ou o edema citotóxico, com alteração da permeabilidade da membrana celular. Existe também o edema intersticial com elevação da pressão oncótica do líquor, né, aumento do conteúdo de proteína, um edema osmótico com diminuição da osmolaridade do plasma, no sentido inverso. Então vamos ver nesses exames de imagem aqui, nessas tomografias, algumas causas de hipertensão intracranianas relacionadas ao componente parênquima cerebral. Veja, edema cerebral relacionado ao traumatismo crânioencefálico. Então, que características eu vejo nesse exame? Perda da diferenciação clara entre as substâncias branca e cinzenta. Perda da nitidez da diferenciação de sulcos e giros, obliteração dos espaços licóricos. Então, tudo isso me sugere edema cerebral com aumento da pressão intracraniana. Aqui eu já tenho, nessa tomografia da direita, edema cerebral por hiponatremia severa, mas veja que são também as mesmas características, perda da diferenciação das substâncias branca e cinzenta, perda de sulcos e giros. Aqui, na irritação do parênquima por uma hemorragia subaracnoide, também edema cerebral importante. E, sobretudo, a hipodensidade do parênquima, que é o ponto mais importante a ser observado. Por que hipodensidade? Porque a célula acaba puxando água no edema, fica menos denso o tecido, e aí eu vejo na tomografia mais escuro. Na tomografia, o que é menos denso é mais escuro. Então perceba que essas áreas mais escuras do parênquima em relação, por exemplo, a essa área central, quer dizer que ela está hipodensa, edemaciada, lesada. Muito bem. Então, casos relacionados ao líquor, aí sim a hidrocefalia. Veja um ventrículo de tamanho aumentado e, de novo, não consigo ver com nitidez sulcos e giros, espaço subaracnoide, então isso aqui está provocando hipertensão arterial. Um outro sinal muito importante de hipertensão intracraniana associada à hidrocefalia é esse aqui, ó. O ventrículo está tão hipertensivo com o líquor dentro dele que o líquor transborda, extravasa para invadir o parênquima. E eu chamo esse sinal de transsudação transependimária. Transsudação porque o líquido ultrapassa a parede do ventrículo, transependimária porque a parede do ventrículo é justamente o epêndima. Muito bem, então nós vimos hipertensão intracraniana por edema cerebral, componente parênquima, hidrocefalia, componente líquor, e o componente sanguíneo, com as hemorragias provocando hipertensão intracraniana. A hemorragia pode provocar hidrocefalia indiretamente, mas também a própria presença do sangue pode provocar o aumento da pressão intracraniana por si só. Perceba, por exemplo, esse hematoma estrutural traumático provocando intenso efeito de massa, apagamento do ventrículo e hipertensão intracraniana, sem dúvida. Então, componente sangue provocando hipertensão intracraniana quando está em excesso. Como é fora do compartimento vascular, eu chamo de hemorragia. No caso, é um hematoma estrutural de origem traumática.
Nós vimos então componente parênquima, componente líquor, componente sangue, hemorragia. Está aqui agora algumas causas relacionadas à lesão expansiva, como neoplasias, abscessos, granulomas. Aqui um abscesso cerebral, aqui um glioblastoma, um tumor provocando hipertensão intracraniana, aqui granulomas de neurocisticercose provocando efeito de massa e hipertensão intracraniana. Então, essas eram as principais causas relativas à nossa pergunta número 1. Pergunta número 2. Como é a manifestação clínica da hipertensão intracraniana? Ela se manifesta pela síndrome de hipertensão intracraniana, que classicamente é composta por cefaleia, vômitos e queda do nível de consciência. Muita gente fala o vômito tem que ser em jato. Classicamente sim, e o vômito sem náusea, que é o vômito em jato, é associado mais à hipertensão intracraniana mesmo. Mas mesmo que o vômito não seja em jato, quer dizer, se ele tiver náusea precedendo, e tiver no contexto em que haja a cefaleia, queda do nível de consciência, uma causa provável aí de hipertensão intracraniana detectada, você vai considerar sim esse vômito dentro do contexto da síndrome de hipertensão intracraniana. A avaliação do nível de consciência é feita pela escala de coma de Glasgow, conhecida aí por todos os médicos, todos os estudantes de medicina. Na criança, essa escala muda um pouco, que leva em conta aí o grau de dificuldade de comunicação. Outras manifestações possíveis: crises convulsivas, déficit de equilíbrio e de marcha, déficit visual por compressão das vias ópticas, estrabismo, quer dizer, dificuldade de conjugação do olhar, são também manifestações possíveis da hipertensão intracraniana, embora não façam parte daquela tríade mais importante de cefaleia, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Quando o quadro é muito grave, eu posso ter isso já num contexto de risco de óbito, coma profundo, edema de papiledema, mas atenção porque o papiledema ele necessita de algum tempo para se instalar. Então, dificilmente nas primeiras 24 horas haverá papiledema mesmo na presença de hipertensão intracraniana. E a conhecida tríade de Cushing, com bradicardia, bradipneia e hipertensão arterial. A tríade de Cushing está presente em situações graves, em que se não for tomada alguma medida imediata, há o risco de óbito por herniação dos elementos da fossa posterior pelo forame magno e compressão do bulbo. Situações como essa aí, paciente traumatizado, grave, com edema cerebral, pode evoluir nesse sentido. Questão importante número 3, como é feita a investigação complementar? Ora, existem alguns pilares, como os exames de imagem, sobretudo a tomografia e a ressonância, ou a medida direta da pressão intracraniana por meio da inserção de um catéter, uma fibra óptica que vai lá e mede a pressão intracraniana e coloca para a gente num monitor. Exame de imagem, qual é o melhor, tomografia ou ressonância? Em uma situação de urgência, deve ser privilegiado o exame mais rápido, mais prático, disponível em praticamente todo hospital de alta complexidade, que é a tomografia. Mais fácil de interpretar pelo médico generalista, pelo plantonista. Então, a tomografia é útil para o diagnóstico, para detectar os sinais indiretos da hipertensão intracraniana, ela deve ser sim utilizada. A ressonância serve para dar mais detalhes em uma situação já controlada, em que a fase da urgência já foi superada. Então, veja aqui exames de imagem, tomografia, mostrando um edema cerebral importante, apagamento de sucos e giros, perda da diferenciação de substância branca e cinzenta, aqui um hematoma estrutural provocando efeito de massa importante, apagamento do ventrículo.
Aqui eu tenho uma ressonância pesada em T2. Por que é T2? Porque eu vejo o líquido branco e eu vejo o sinal que a gente detecta também na tomografia, mas de maneira mais nítida na ressonância, que é a transsudação transependimária. Aqui uma tomografia também mostrando um tumor volumoso, provocando aí desvio da linha média, deslocamento do ventrículo, ou seja, sinais de hipertensão intracraniana. Agora, a medida direta da PIC é com a inserção de um catéter. Esse catéter pode ser uma fibra óptica que vai direto no parênquima, ou seja, um catéter intraparenquimatoso e joga para a gente o valor da PIC no monitor, ou ele pode ser eventualmente acoplado a um catéter ventricular, que tem a vantagem de, se a pressão estiver alta, eu posso drenar um pouco de líquor e assim já fazer um tratamento da pressão por meio do mesmo catéter. Uma desvantagem disso é que favorece infecção, o catéter ventricular, e que em situações de hipertensão intracraniana também o ventrículo costuma estar diminuído e é de difícil, então, punção, difícil canulização do ventrículo pelo catéter. E aí eu tenho o monitor que me mostra o valor, está aqui 12 milímetros de mercúrio, da PIC direto lá da fibra óptica que foi inserida. Aqui a fibra óptica inserida é um procedimento relativamente simples. Em determinados lugares tem uma logística mais apropriada, ele pode ser feito até mesmo à beira do leito, na UTI. Se não, ele pode ser feito no centro cirúrgico, mais procedimento geralmente rápido, sem complicação. Questão número 4. Como é feito o tratamento da hipertensão intracraniana? Eu dividiria o tratamento em medidas gerais, que são aplicáveis praticamente a todos os casos, e em medidas específicas, que vão depender de cada caso e de cada causa para a hipertensão intracraniana. O que a gente pode falar em termos de medidas gerais? Admissão na unidade de terapia intensiva, para que receba o paciente oxigênio suplementar, possa ser monitoradas as suas funções vitais. É fundamental a admissão na UTI, coisa que no nosso meio nem sempre existe vaga suficiente para todos os pacientes que precisam, mas é uma medida importante. O posicionamento em decúbito dorsal, com a cabeça neutra, inclinada a 30 graus. Pode parecer uma medida simples, sem tanta importância, mas ela faz diferença mesmo. Geralmente, quando eu faço uma visita na UTI e o paciente não está adequadamente posicionado, eu faço essa experiência, eu mostro para o pessoal, durante a mudança do posicionamento, no monitor da PIC, já há uma diminuição. Então, isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão como medida geral para o tratamento da hipertensão intracraniana. Ainda em medidas gerais, eu posso usar sedação para diminuir o metabolismo cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente eu diminuo a pressão intracraniana. Só que aí eu rebaixarei o nível de consciência ainda mais, e isso quase sempre vai me levar à necessidade de intubação e ventilação mecânica. A hiperventilação já foi mais usada no passado, como medida para baixar a PIC. Levava-se antigamente o nível de PCO2 até 25, o nível de PCO2 sanguínea. Hoje em dia isso está menos utilizado porque não foi mostrado tanto impacto na sobrevivência e pode até gerar um efeito rebote, uma vasodilatação. Então hoje em dia se opta por uma normoventilação com normocapnia nos níveis de PCO2. Pode ser usado também medicação osmótica antiedematosa, como diuréticos, como manitol. Tem ganhado ênfase a aplicação de solução salina hipertônica, principalmente na faixa etária pediátrica, pode ser usado em adultos também, mas é um recurso usado aí como medida geral para baixar a medida da pressão intracraniana. E também a manutenção da homeostase geral, da oxigenação do paciente, do nível de PCO2, da capnia, níveis de glicemia,
de sódio, da pressão arterial, porque a manutenção dessa homeostase vai favorecer a manutenção da viabilidade do tecido nervoso, mesmo em vigência de hipertensão arterial. Sem levar em conta também que um desequilíbrio da natremia, uma hiponatremia, pode levar a edema cerebral, piorando ainda mais o quadro de pressão e hipertensão intracraniana. Essa equação aqui é a equação da pressão de perfusão cerebral. É muito importante e é aplicada na prática em ambiente de neurointensivismo. A pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Isso aqui é bem fácil de explicar, é quase intuitivo, né? A pressão com que o sangue perfunde o cérebro é igual à pressão de entrada no crânio, ou seja, a pressão arterial média que força a entrada do sangue no crânio, menos a pressão que tentaria ali impedir a entrada aqui do sangue, que serviria como resistência, que é a pressão intracraniana. Bom, a gente procura manter a pressão de perfusão cerebral. O alvo a ser mantido é entre 50 e 70 milímetros de mercúrio, para que o cérebro seja adequadamente perfundido. Então, a depender dos valores de pique de pressão arterial média, eu tenho que mexer na pressão arterial ou na pressão intracraniana ou nos dois, para que eu tenha uma adequada pressão de perfusão cerebral. Agora, algumas medidas específicas a depender da causa de hipertensão intracraniana. Quando eu tenho, por exemplo, uma hemorragia e que ela invade o sistema ventricular, eu posso fazer a instalação de uma derivação ventricular externa que vai recolher o líquor com sangue para um reservatório externo e assim tentar aliviar a pressão intracraniana. Quando eu tenho uma hidrocefalia, eu posso utilizar uma derivação ventrículo-peritoneal, como essa aqui que está sendo colocada, a derivação do ventrículo para a cavidade peritoneal. Então, são medidas específicas que vão variar a depender da causa da hipertensão intracraniana. Veja esse outro exemplo de hematoma extradural, também de origem traumática, efeito de massa, compressão do parênquima cerebral e hipertensão intracraniana. Então, nesse caso, eu preciso fazer uma evacuação cirúrgica desse hematoma para combater o efeito de massa e aumento da pressão intracraniana que ele provoca. Está aqui a tomografia pós-operatória, mostrando a evacuação do hematoma, a remissão do efeito de massa. Esse caso foi interessante. Uma pacientinha de 14 anos de idade que teve um trauma de mecanismo aí inusitado. Brincando com os primos em casa, teve um impacto da cabeça com um vaso de planta e aí evoluiu com hematoma estrutural. Felizmente, após a cirurgia, evoluiu bem. Ainda em medidas específicas, eu posso ser obrigado a fazer uma craniotomia descompressiva, em caso em que eu tenho um edema cerebral importante, e eu farei a retirada de metade da calota craniana por meio de uma craniotomia, praticamente metade da calota craniana. O cérebro vai ter espaço para edemaciar sem comprimir as estruturas vitais do tronco e, posteriormente, eu posso voltar com essa calota craniana quando o edema tiver remissão. Nesse meio tempo, o fragmento fica alojado em uma bolsa no subcutâneo do abdômen, esperando até que haja remissão do edema para ser feita uma segunda cirurgia com a volta do fragmento. Questão número 5. Quais as consequências da hipertensão intracraniana? E aí eu volto um pouco, eu resgato a questão do quadro clínico para falar de consequências agudas, né? Pode ser o óbito ou sequelas neurológicas importantes, e consequências da hipertensão intracraniana crônica, que vai se desenvolvendo de maneira progressiva, principalmente em crianças que têm as suturas cranianas ainda patentes, podem ter o aumento do perímetro craniano como mecanismo compensatório. Então, posso ter dificuldade de aprendizado, dificuldade no desenvolvimento neurológico, sem a aquisição dos marcos do desenvolvimento. Então, são diversas
consequências prejudiciais que pode acontecer em situações de hipertensão intracraniana. Sequelas neurológicas, morte encefálica e óbito são as mais temidas em casos agudos, sem dúvida. Encaminhando aí para o final da nossa apresentação, quais as perspectivas para o futuro? Uma perspectiva importante são métodos de medida da pressão intracraniana menos invasivos. E já há estudos nesse sentido, inclusive com contribuições do Brasil, em que um sistema colocado na cabeça do paciente, mas externamente, sem precisar de cirurgia invasiva, pode ser utilizado para medir, ou pelo menos para ter ideia da variação da pressão intracraniana. Também métodos de evacuação de hematoma de maneira menos invasiva, como a utilização de endoscopia, também pode ser utilizada no futuro. E também o conhecimento sobre alvos terapêuticos com base na fisiopatologia para o tratamento de edema cerebral. Então, a depender de cada causa, eu posso ter perspectivas aí para o futuro animadoras no tratamento da hipertensão intracraniana. E quais são as oportunidades de pesquisa, então, nessa área ainda? Ora, epidemiologia do neurotrauma, do AVC hemorrágico, dos abscessos cerebrais, que são causas importantes de hipertensão intracraniana, no nosso meio ainda há espaço para pesquisa epidemiológica nessas áreas, sem dúvida vão contribuir para a adoção de políticas de controle, prevenção e também de tratamento da hipertensão intracraniana. A obtenção de meios economicamente acessíveis de medidas da PIC, porque em algumas regiões, em alguns hospitais do nosso país, não há disponibilidade de catéteres de medida de PIC, então obtenção de meios economicamente mais acessíveis seriam importantes, e também estratégias de treinamento da medida da PIC para médicos generalistas, desenvolvimento de softwares de ensino de manejo da pressão intracraniana podem ser importantes aí nesse sentido. Colocando aqui um caso ilustrativo, um menino de 6 anos de idade passou por um atropelamento, evoluiu em coma desde a admissão e com anisocoria a partir do segundo dia, uma pupila midiática maior do que a outra, então um trauma grave. A tomografia mostrava esse importante edema subdural, um hematoma subdural, com edema cerebral subjacente, deslocamento da linha média, deslocamento do sistema ventricular. Então aqui se fazia necessária prontamente uma craniotomia para drenagem desse hematoma e também para descompressão desse hemisfério cerebral. Felizmente o paciente evoluiu bem, por curiosidade, cuidei dessa criança quando ela tinha 8 anos de idade, aquela com a irmã gêmea dela. Recentemente, essa pacientinha entrou no curso de medicina. Dá para a gente uma satisfação muito grande de ter ajudado aí na trajetória de uma pessoa que vai poder ajudar muitas outras. Então, pessoal, essas eram algumas questões importantes aí na hipertensão intracraniana. Abordamos de maneira objetiva cada uma delas, são as mais importantes para a formação generalista. Se houver dúvidas, se alguém quiser discutir algum ponto, enviar suas dúvidas ou suas sugestões, a gente está disponível aí em todos esses meios aqui de contato. Um abraço a todos, bons estudos.